Bom dia, amigas. Bem-vindas a mais um conteúdo aqui no Café com Michelle Patti. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de algo que ainda me assombra, que é a culpa. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que foi a primeira coisa que eu ouvi da minha terapeuta, foi: Michelle, você tem que repetir sempre: eu não tive culpa, eu não tenho culpa, eu não terei culpa. E quando você passa, muitas das vezes, uma infância debaixo de narcisismo, de personalidade narcisista, tanto de pai ou de mãe, ou de quem te educou, ou você passou por um relacionamento com um narcisista. Eu quero dizer que esse transtorno é muito pesado para quem fica debaixo desse jugo e recebe toda essa manipulação, recebe todo esse sufoco emocional. E sair de tudo isso não é algo fácil. Por isso que eu tenho dificuldades ainda, não tanto quanto antes, mas ainda tenho, de lidar com a minha própria vida em relação a tudo isso que aconteceu, sem me julgar, sem me culpar, por querer ser livre desse peso, de ser responsável por coisas que realmente eu não fui responsável. E tudo que é relacionado à culpa nos faz perder, muitas das vezes, momentos importantes da nossa vida. Tipo assim, você tem alguma conquista e você não consegue estar ali 100% vibrando com aquilo, como se aquilo fosse uma ofensa para outras pessoas. Porque na maioria das vezes, pessoas narcisistas, elas não vibram com a conquista do outro. Pelo contrário, elas vão estar sempre invalidando a tua conquista e vão estar sempre dizendo para você: você só chegou até aqui por minha causa. Então você perdeu a sua autonomia e o seu direito de existir. Você não existe. Você se anula totalmente para caber no domínio. É uma presa, tá? Que fica ali dentro daquele... Pensa num tigre que crava, aquele tigre com aquele dentão cravado aqui, e você vai estar sempre ali. Toda vez que você vai saindo, olha os dentes arranhando. Isso te causa muita dor. E quando essa parte vê que você está saindo, ela solta o dente e faz assim, ó. E aí você fica sempre nessa balança emocional, nesse jugo desigual de sentimentos, sem saber quem você é, sem saber que você é responsável pela sua própria autonomia e que você é capaz de executar coisas maravilhosas e olhar para aquilo ali e se sentir feliz por uma realização sua. Só que esse direito te foi roubado e você não consegue identificar quem você é de verdade e a sua capacidade sobre a sua própria vida. E lidar com tudo isso, para mim, ainda é uma grande dificuldade. E quando uma coisa ruim acontece, nossa, aí que você desmorona mesmo. Aí que você vai ladeira abaixo. Aí que as suas emoções se desregulam totalmente. Porque essa incapacidade de você ser independente emocionalmente, né, de tudo isso, é algo que vai levar um certo tempo para você se reconstruir como pessoa. E muitas das vezes essa nossa procrastinação, essa nossa insuficiência com a nossa própria capacidade, vem realmente de tudo esse turbilhão de coisas que nos aconteceram. E falo para você, não é fácil, porque para mim não é fácil até hoje lidar com esse sentimento, lidar com essa culpa que eu sinto de, às vezes nem eu sei de quê, sabe? É como se você sempre estivesse devendo algo para alguém. E de tanto que você ouviu isso na sua vida, de tanto que isso foi repetido para você, até a tua própria felicidade, até o teu próprio troféu te foi roubado. E aí você às vezes está até com ele assim na sua mão, é como se você não tivesse o direito de ter aquele sucesso, é como se você se sentisse ali ainda invalidada. Isso é tão sério, gente, é tão sério, é tão doloroso. Eu tenho 52 anos
E eu sei a sequela que fica de quem convive com um narcisista, por isso que eu não aconselho. Não aconselho. Mas eu sou obrigada a conviver com alguém. Então você vai ter que conviver, como eu estava vendo uma terapeuta falando, no nível 1. Zero emoção. Porque se você deixar aquele dente encravar, a dor volta. E é isso. Ele, quando vê que vai te perder, ou ela, quando vê que vai perder o domínio sobre você, ela volta e faz carinho. Aí tá aqui, crava o dente de novo e vai. Você fica nesse ciclo vicioso ao longo da tua vida. E você não experimenta o que é viver de verdade a sua própria vida e a sua própria existência. Esse canal, quando eu decidi vir aqui botar minha cara para rolo, foi para realmente falar para vocês das dificuldades que é para mim como paciente. Do que eu sinto de verdade. Não adianta eu vir aqui falar de um conto de fada que não existe. Eu tenho que falar do que eu sinto, eu tenho que falar das minhas dores, eu tenho que falar de quem eu sou. E esse sentimento me perturba muito. Por isso que eu vim aqui dividir isso com você. Que é algo que eu ainda lido e me deixa procrastinando, me deixa muitas das vezes insegura, me deixa com instabilidade, me faz muitas das vezes dar aquela caidinha, mas como eu faço um percurso ainda muito, sabe, como aquele atleta que já não tem mais força para caminhar, mas eu sei que eu tenho que caminhar, eu tenho que seguir em frente. Então, como eu tô nesse pique e eu consegui colocar outras coisas ainda mais fortes, mais positivas contra essa bendita dessa culpa, ela não consegue me dominar por completo. Mas ela ainda tem uma parcela de responsabilidade na minha procrastinação, na minha instabilidade emocional, e em muita coisa que eu penso, e em muita coisa que eu vivo. E eu queria dividir isso aqui com vocês, porque é dolorido, gente, carregar isso. E as pessoas falam assim, mas você tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que se livrar. E não é fácil. Não é fácil para quem está dentro. Eu até sei o que fazer. Eu até muitas das vezes faço. Mas é como se algo aqui dentro, algum mecanismo ainda não estivesse totalmente curado. É como se isso aqui não tivesse ainda cicatrizado totalmente, me dado essa liberdade, essa autonomia. E tá tudo bem, porque foram anos e anos e anos e anos de sofrimento. Então, querer que algo aconteça assim, sabe? É porque as pessoas que estão à sua volta, elas não entendem porcaria nenhuma do que você passou, do que você vive, do que você está vivendo. E vão encher. E isso piora muito mais, agrava muito mais o nosso processo. Porque é tão difícil encontrar pessoas que realmente entendam e não saibam o que falar e fiquem caladas. Ou então fala assim, tá tudo bem você passar por isso, tá tudo bem você se sentir assim. Quer uma coisa boa? Dá um abraço. Você quer um abraço? E silencia. Porque quem vai tratar disso é o profissional da área da saúde junto com você. Sabe? E o tempo que isso vai levar, que vai levar na minha vida, que vai levar na sua vida, eu não sei. Sabe? É algo que realmente me chateia falar sobre isso. Mas eu sinto, eu não posso mentir. Eu não posso chegar aqui e ficar inventando, eu não posso chegar pro médico e inventar a história para ele. Não, tem que falar que realmente eu sinto isso. Isso é real na minha vida, isso me trava. Isso me deixa ainda com raiva muitas das vezes de mim. Sabe? Mas eu olho para aquela criança ali que ainda está sendo cuidada, que ainda está no processo. E eu falo assim, cara, tá tudo bem você sentir isso, cara. Foram anos e anos de invalidação, de falta de estímulo, de falta de apoio, de falta de incentivo, de falta de aplauso, de falar, caramba, você fez isso ali, é mérito seu, sabe? Você só ouviu, não, você só fez isso porque só faz porque foi, sabe? As pessoas roubam muitas das vezes do outro o direito da sua própria existência e da pessoa vibrar por suas conquistas. Isso é tão... Mas existem essas pessoas.
Existem. E não dá pra gente fugir do mundo que tá cheio delas. Mas dá pra gente tratar a nossa própria vida e a nossa própria existência. E nos blindar contra elas. De uma forma que você precisando lidar, lide no nível 1. Como é o nível 1? Nossa, tá chovendo. Choveu muito hoje. Caramba, o pé tá sujo. Nesse nível. Não aprofunde sentimentos e emoções. Não se doe para quem não merece, para quem não te valida, sabe? Não se dê. É a passagem que hoje eu entendo que é quando não dê pérola aos porcos. É isso. Não dê, não dê. Por mais que você ainda esteja ali nesse dentinho cravado em você, um dia você vai sair dele. Vai deixar uma marca? Vai. Vai doer? Vai. Tu vai sofrer? Vai. Mas tu ia continuar sofrendo muito mais se aquele dente continuasse cravado em você. E eu quero vir aqui um dia falar como eu consegui vencer esse sentimento de culpa que ainda vive tão forte dentro de mim, tá bom? Eu espero que você não fique sozinho e não normalize não estar presente na sua própria vida. Beijo!